Boa noite. Para mim aqui já é de madrugada. É um prazer recebê-los aqui na minha humilde residência, meu humilde escritório. Meu nome é Santier Creversot. Eu sou professor de História e de Música, mas hoje vamos falar mais especificamente de História, temas de História, não? Eu me formei na UFGD em 2011, depois concluí o mestrado em 2018, com tema de jornais do século XIX, mais especificamente história da escravidão, com base em anúncios de jornais, que nós vamos falar daqui a pouco. Também, a partir da formatura da pós-graduação, comecei já alguns estudos para continuação, e a pesquisa sempre continua, né? É um chavão que sempre se repete, mas é bastante válido, né? E, bom, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de paleografia de impressos. Vamos já tentar entender como é que é essa ideia de fazer uma transposição, adequação à ideia de paleografia, que é muito comum aos manuscritos. Vamos tentar entender como é que podemos fazer para incorporar essas ideias também para os impressos, né? É uma outra tipologia de fontes. Vamos comentar ainda aqui ao longo desses temos de 1 a 2 horas, mas vamos tentar também ser o mais breves possível, apesar de que temos bastante coisa para trabalhar aqui. Então, vamos falar de fontes do século XIX, essas fontes impressas, especialmente as fontes que nós podemos encontrar na hemeroteca digital, né? Vamos tentar aqui, vamos falar um pouco mais especificamente do Mato Grosso, né? que é a área que a minha formação compete melhor, mas vamos tentar também abordar, né, entender, discutir algumas coisas para outros estados do Brasil, né? Afinal de contas, esse é um evento nacional, não é mesmo? Bom, vamos tentar demonstrar e apresentar aqui essas fontes que nós vamos encontrar na hemeroteca digital como uma alternativa ao negacionismo simples. Revisionismos existem, a gente vai comentar, vamos falar disso várias vezes. Existe revisionismo, agora simplesmente negar evidências, isso não é competência dos historiadores e historiadoras, né? Então vamos tentar apresentar evidências aqui nesse mini curso como alternativas para perceber que os europeus sim lucraram muito com a escravidão, tanto dos indígenas quanto dos pretos,
Houveram formas de escravidão em outros momentos da história da humanidade, em outros lugares, na Índia, na Grécia Antiga. Agora, a dinâmica da escravidão moderna, e até mesmo da segunda escravidão, né? Também, então, podem ser consideradas de maneiras específicas, né? A partir de suas peculiaridades. Então, bom, esses documentos foram catalogados aí desde a década de 1990, né? E então, ao longo de todos os estados da federação, vários pesquisadores e pesquisadoras trabalharam conjuntamente e fizeram catalogação, né? Fotografando as fontes, recolhendo, né? Então foi um trabalho bastante minucioso que resultou nesse sítio eletrônico da Biblioteca Nacional. Que, bom, agora como nós estamos vivendo em um período de pandemia, também uma alternativa muito viável nesse período em que os historiadores estão impossibilitados de ir atrás de novas fontes. Então, agora é um momento para os historiadores, os arqueólogos de laboratório, os pesquisadores de laboratório também na história, algo que era muito comum se ouvir falar em outras ciências, matemática, química, física. E agora então nós temos um volume documental bastante grande, desde a década de 90, como eu disse, e nós temos então criações de cursos de pós-graduação ao longo do Brasil, e esses temas ficam cada vez mais recorrentes e a prática historiográfica cada vez mais tem uma tendência a ficar enriquecida. Bom, então o primeiro dos nossos textos, vamos tentar seguir aqui, eu procurei fazer um planejamento para que nós pudéssemos seguir uma ordem cronológica ou uma ordem de competências que nós poderíamos dividir em dois momentos, né? Primeiro, nós vamos já dar uma olhadinha ali no site da Biblioteca Nacional, vamos algumas liçõezinhas básicas ali, duas maneiras mais específicas, né, que nós temos para acessar esses jornais. E os textos da bibliografia são Lars Stone, Prosopografia, né, texto de 1971, mas eu reconheço que existem outros textos que podem ser livros mesmo, trabalhos acadêmicos já mais completos do que esse. Agora, esse é um texto basilar, é um texto, de certa maneira, dos primórdios, né? Depois nós vamos falar de noções de paleografia diplomática, da Ana Regina Berwanger. Depois vamos falar de Assassinos da Memória, o Eichmann Papel e outros ensaios sobre o revisionismo, do Pierre Vidal-Naquet. E por fim vamos falar então sobre o que é racismo estrutural, de Silvio Luz de Almeida, e sobre tópicos antirracistas, né, do Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro. Bom, aqui então vamos seguir por um instante. Gostaria de mostrar aqui, inicialmente,
passar para essa tela para que vocês possam ver meu mouse. Chegando aqui, muito bem. Bom, aqui então eu gostaria de mostrar para vocês inicialmente o site da Biblioteca Nacional, né, do acervo digital aqui. Bom, aqui eu gostaria de mostrar especificamente duas maneiras de acessar esse site. Primeiro, pelo Google mesmo, né? Nós temos aqui Hemeroteca Digital. Nós vamos ter essas duas, né? Dois links aparecendo aqui logo de cara. Então nós temos duas especificidades quanto a eles. Olha só, o primeiro, né, você vai perceber um deles que você vai ter aqui como fazer uma busca bastante rigorosa, com detalhes, né? E, né, entrando aqui, Hemeroteca Digital, acervo digital, a ideia é chegar aqui no acervo digital, né? Que é onde nós estávamos agora. Aqui, essa daqui, quando nós entramos diretamente nesse outro aqui, é o primeiro. Entramos aqui, olha só, daí aqui a gente chega em uma parte que eu já coloquei aqui, né, antes para demonstrar aqui para vocês ficar mais rápido, né? A gente sabe que às vezes tem algum problema com a internet, mesmo com o horário agora aqui. Ainda pode acontecer algum imprevisto, então já deixei aberto aqui. A Imprensa de Cuiabá, um jornal que eu já trabalhei, né? Então nós temos aqui, né, a primeira edição dele, edição 02, essa, de 1859. Depois nós vamos voltar aqui no final no final do mini curso, a gente dá uma olhada aqui mais atenciosamente para esses jornais, ok? Mas como a gente tem aqui, podemos colocar aqui Rio de Janeiro, será? Olha só, Rio de Janeiro. Aparece algo aqui sobre o Rio de Janeiro. Podemos fazer isso com os outros estados? Sim. É isso que que pretendemos mostrar aqui para vocês. Então, vamos voltando aqui para paleografia de impressos. Bom, começamos então por uma pergunta, né? O que é a prosopografia? E vamos tentar aqui responder o que seria então isso. Primeiro, então, temos aqui biografias coletivas, né? Depois, método utilizado já no século XVIII, entretanto, na década de 1930, passa por renovação e, no fim, passa a receber ampla notoriedade a partir das décadas de 1970 e 1980. Então, o prosopo, relacionado ao ser humano, a descrição, né, do ser humano,
a grafia, que nós, então, da escrita, né? Então, vamos já tentar agora ver, né, que nós podemos entender como a investigação das características comuns de um grupo de atores na história por meio de um estudo coletivo de suas vidas. O método empregado constitui-se em estabelecer um universo a ser estudado e então investigar um conjunto de questões uniformes. Então, a ideia é trabalhar com grupos de pessoas, não necessariamente classes, mas pode ser classes. Agora, talvez algo que tenha ganhado muita notoriedade sejam as biografias coletivas de grupos de profissionais, de grupos políticos, porque a prosopografia, de certa maneira, ela tem na sua gênese uma correlação com a história política, com a história das elites. Há uma necessidade nesse momento, como vemos aqui ainda no século XVIII, uma busca por explicar linhagens, explicar questões familiares, de genealogia, e então começa a ser empregada essa palavra prosopografia. É um trava-língua, né? Ok. Então, o nosso próximo tema, né, continuando aqui, nosso próximo slide, continuando sobre o tema da prosopografia. Então, assim, aos olhos de seus expoentes, o propósito da prosopografia é dar sentido à ação política, ajudar a explicar a mudança ideológica ou cultural, identificar a realidade social e descrever e analisar com precisão a estrutura da sociedade e o grau e a natureza dos movimentos em seu interior. Inventada como um instrumento da história política, ela é agora crescentemente empregada pelos historiadores sociais. Então, Lawrence Stone ele começa falando aí sobre a prosopografia, no que ele diz aí já de 30 ou 40 anos antes do momento que ele escreve. Então ele traça aí alguns paralelos, tanto de que seja para explicar que já havia no século XVIII, como para demonstrar que a partir da década de 1930 nós temos a história em geral, com os análises, temos o período pós-guerra, a própria Segunda Guerra Mundial e as fases consecutivas dos análises e outros periódicos. Então aqui ele tenta explicar, né, que aos olhos dos próprios expoentes, que ele vai fazer um elenco, né, ao longo do artigo dele, o propósito seria da prosopografia atribuir e dar sentido para uma ação política, ajudar a explicar essa mudança ideológica, mas precisamos compreender essa prosopografia hoje para além da história política. Então, historiadores sociais, né, e isso ele já dizia em 1971. Né? Aqui, 2011, claro, é que a edição, né, que
eu achei mais fácil. O pessoal lá do Paraná, né, lá de Curitiba, da revista Sociologia Política, disponibilizou pra gente, e então está aqui, né? Mas aí é que a gente percebe que a prosopografia, nós podemos até compreender e observar mesmo que existem escolas de teoria e metodologia da prosopografia, tanto lá dos primeiros momentos, quanto já no século XX, e agora quanto a essas as novas perspectivas, ressurgimento de determinados campos da história que talvez desde a década de 50 estivessem de alguma maneira relegados a, né, algum papel de segundo plano. E especialmente agora pelo uso e pela disponibilidade das tecnologias que nós temos, nós podemos trabalhar a prosopografia para conhecer a história política, podemos compreender a partir da prosopografia a história demográfica e outros segmentos, né, que aqui nós só vamos falar, né, vamos tentar dar um pouco mais de segmento aqui. Então, agora, aqui nós temos que é de caráter basilar o estabelecimento de perfis, ok? A gente, né, encerrando agora aqui a questão da prosopografia, os perfis. Bom, é preciso compreender que perfis, hoje, nós podemos usar, citando um exemplo, né? Access. Nós podemos utilizar esse programa para criar perfis que, de alguma maneira ou de outra, depois o programa faz entrecruzamentos e nos fornece ali então algumas coisas que já vêm prontas. Por exemplo, colocamos ali nomes desde o A do Alberto até o Z, do Zion, acho que é um nome contemporâneo hoje, né? Talvez. Nós então temos perfis. Esse programa vai nos fornecer perfis e nós vamos então conseguir depois colocar nós vamos acessar pelo número de telefone. Todos que têm telefone e os que não têm. Os que têm telefone, a gente até consegue ver o número de telefone. Os que têm telefone fixo, conseguimos ver os que têm telefone fixo e os que não têm. E os que têm internet, conseguimos ver lá quem tem internet e quem não tem. Quem sabe podemos até colocar lá, né, acrescentar para colocar quantos megas de internet cada pessoa tem. Ok. Agora então, esses perfis, quando nós falamos de perfis, precisamos entender que estamos falando de algo que vai trazer representatividade, ou seja, que é imaterial, mas que num papel, em um programa, se torna material. Então,
Os perfis podem começar tanto pelos nomes, e então nós vamos criando o nosso banco de dados, né? E esses perfis, né, com várias outras coisas, a gente vai então, se a gente tiver foto, coloca foto. Se você tiver os números de telefones, coloca. Se a gente estiver falando do século XIX e estivermos falando de matrículas de escravos, nós podemos perceber lá, então, quais eram os indivíduos, homens e mulheres, que possuíam escravos. Então a gente coloca o nome. Se tiver foto, coloca foto. Você é uma espécie de método, técnica, que precisa ser compreendida com bastante ampla, apesar de que não necessariamente precisamos ter apenas uma tipologia de fontes. Podemos, né, procurar onde for, inclusive com as tecnologias que temos hoje, é muito mais fácil. E, se possível, se você puder, pesquisadores e pesquisadoras podem criar, se quiser colocar na parede. Não sei quem gosta aqui, também como eu fazia, pelo menos, né, inicialmente, grudava uns papéis na parede e escrevia na parede mesmo, né? Escrevia nos papéis, depois arrancava o papel, jogava fora ou guardava. Alguns eu até tenho guardado até hoje, né? E daí então, agora vamos para as nossas noções de paleografia de impressos. Primeiro, né? Aqui. Em resumo, a paleografia abrange a história da escrita, a evolução das letras, bem como os instrumentos para escrever. Pode ser considerada arte ou ciência. É ciência na parte teórica e arte na aplicação prática. Porém, acima de tudo, é uma técnica. Então, a paleografia precisa ser compreendida como um método, uma técnica, uma maneira de conseguir chegar a algo. Quando nós, historiadores, pessoal de biblioteconomia, né, pessoal dos arquivos, arquivologia, historiadores mesmo que trabalham aí, né, em alguma dessas áreas. Bom, o arquivo, quando nós chegamos ali, ele está totalmente parado. A biblioteca, ela está inerte. Então, nós, humanos, precisamos dar algum sentido para aquilo que está lá. O material, muitas vezes, quando a gente vai falar de materiais ou muito antigos, ou até mesmo materiais já mais recentes, agora do século XX, estão jogados. Os arquivos estão em mau estado de conservação. Então, todo o conhecimento que temos lá, ele está parado, né? Então, a paleografia pode ser uma dessas maneiras de conseguir dar sentido para esses documentos, né? Aqui, claro, estamos o nosso pinga-fogo, né? A gente vai sempre falar, né, sobre a Biblioteca Nacional e a Hemeroteca Digital. Lá também
vários estados, várias cidades, o Brasil todo, a gente consegue ter uma gama muito extensa de fontes. Agora, estão ali apenas paradas. É necessário que profissionais venham a trabalhar, né? Então, a paleografia também, nós temos ali, ó, essa um pouco antes, surgiu no século XVI, XVII. A Bevanger fala ali sobre já 1650 e poucos, 1640 e poucos, 70, de algumas tentativas de implementação da paleografia com alguns sentidos mais arcaicos que vão sendo, ao longo do tempo, vão sendo ressignificados pelos historiadores. Então nós podemos falar, né, dividir então, em dois períodos. O primeiro seria esse de formação, lá em fins do século XVII, primeiro quartel do XVIII, e depois de afirmação, que seria daí até os nossos dias. A paleografia, ela passou por muitas transformações. Nós temos algumas, nós vamos falar, né, agora ainda a seguir, sobre alguns fatores, né, alguns aspectos da paleografia, mas a gente consegue perceber que ela surge com uma tentativa de decifrar, de transcrever, né, traduzir alguns textos, especialmente aqueles relacionados à egiptologia, e depois a gente vê também ali alguns textos já relacionados à Idade Média, mas hoje, então, é o que propomos aqui também, seguindo aquela ideia do pinga-fogo, né? Trabalhar, entender a paleografia e também entender a paleografia dos impressos, né? Depois que a gente fizer todo o nosso a gente terminar aqui, a gente volta lá para os jornais, para a gente tentar compreender algumas coisas, sessões, né? Conteúdos das sessões, ok? Então aqui nós temos, olha, ainda sobre noções, né, de paleografia de impressos, 3 fatos que marcam um novo período da paleografia, né? Já comentei aqui alguns aspectos lá daqueles primórdios, né, podemos chamar assim. E então vamos falar aqui desses fatos que marcam então esse novo período. Então, primeiro, a paleografia latina afirma-se como ciência distinta das outras. Paleografia latina, por quê? Estamos falando aqui da paleografia relacionada a todo mundo românico, né? Porque a gente tem muitos arquivos da Idade Média, e a gente sabe toda a influência que o mundo romano e germânico tiveram sobre essa ocidentalidade, né, que influencia muito historiadores e historiadoras ao longo de toda a história, né? Ainda que nós vamos até falar depois, nós tentamos nos desvencilhar de toda essa ideia, né? Talvez até colonialismo intelectual, né?
Ok. Segunda é aplicada a fotografia na reprodução dos facsímiles, que de certa maneira os facsímiles são cópias, né, impressas. Agora, de certa maneira, a gente pode até entender bem isso, porque estender essa ideia de interpretação paleográfica ou paleografia crítica para os impressos, ainda que sejam em formato digital, né? E depois os novos materiais paleográficos são descobertos, inclusive palimpsestos. Então aí a gente tem muitos outros tipos de materiais, e aqui, daí, claro, nessa categoria dos palimpsestos, aí a gente tem especialmente os manuscritos, que quando você trabalha com o papiro, você pode utilizar tinta e depois, para reutilizar o papel, você raspa a tinta. É bem semelhante ao que se tinha aí até a década de 90, com aquelas borrachas de cor azul e vermelha, que diziam que apagava a caneta e só dizia mesmo, né? Então, mas a gente tentava e fazia o que podia, né? Dava uma passadinha na língua, né, para tentar apagar. E então esses palimpsestos são esses materiais que são reutilizados, esses papiros, né, ou outros materiais, manuscritos antigos ou então até a Idade Média, que eram raspados para poder ser reutilizados. E daí então aqui cabe destacar aqui algumas coisinhas. Primeiro, a diversidade epistemológica dos impressos. Depois, a variabilidade temática. Depois, a multiplicidade de recortes cronológicos possíveis desde o século XIX, que aqui eu estou falando mais especificamente do que temos de Brasil. Okay? Então, desde o século XIX até a contemporaneidade, que combinados permitem um sortimento extenso de abordagens teóricas, disciplinares e metodológicas. Então, bom, quando nós temos alguns documentos mais novos, né, porque olha, quando a gente fala de impressos, nós estamos falando de livros, de periódicos, de algumas cartas de pessoas famosas, de livros, relatórios de presidência de província do Brasil ainda imperial. Nós estamos falando de diários oficiais, de livros didáticos, de referenciais metodológicos para os livros didáticos, e que os referenciais esses são voltados para os professores, né? Então, nós estamos falando de vários tipos de fontes. Então, a gente precisa falar, né, dessa diversidade das fontes. Então, aqui, o primeiro tema. Depois a gente está falando de variabilidade temática. Então, olha, podemos falar de história da educação, história dos livros, de história da escravidão, história da economia, de história política, de história das elites. Podemos falar de história vista de baixo, podemos falar de muitos temas, né? Então a gente vai pegar aí de temas que falam da escravidão e de história indígena,
tanto lá do século XIX, alguns temas, como essas pessoas são retratadas, mas também podemos falar de alguns temas que vão ser relacionados como ao uso de recursos multimídia na sala de aula ou nas escolas, na educação em si, na contemporaneidade. Podemos falar, né, de política, podemos falar do cotidiano, né, porque se nós vamos falar nos jornais, nós olhando para os anúncios mesmo, anúncios de compra e venda, anúncios de fuga, nós temos também nessa seção de anúncios, que seria uma grande seção de classificados, nós temos também ali pessoas, lojas oferecendo camas, oferecendo pianos, oferecendo sortimento de roupas, de tecidos, de mantimentos. Então, são realmente muitos temas. Recortes cronológicos também, né? Falamos já bastante aqui. E também falar de combinações, ok? Por quê? A gente pode ir, né, seguindo os rastros de acordo com o que nós conseguimos encontrar, de acordo com o que as fontes oferecem, né? Então, com essas combinações, a gente vai ter então também uma extensa um extenso sortimento de abordagens teóricas, disciplinares e metodológicas. Daí então, quanto ao trabalho desenvolvido, a paleografia se divide em, né? Aqui nós temos também, falando da Berwanger e do João Franklin, né? Livro que foi escrito, né, em conjunto ali por eles. Primeiro, então, a paleografia elementar, que trata apenas da leitura em si, né? E depois a paleografia crítica, que busca deduzir informações sobre o material, época, tipo de escrita, tinta, autores e etc. Então, em relação à ciência que apoia, compreende as seguintes divisões. Aqui, repetido aqui, a mesma frase. Aqui então, quanto às divisões, né, nós temos a paleografia diplomática, que se ocupa do texto de documentos antigos. Diplomática, para a gente entender, paleografia e diplomática nascem juntas, ou tem uma gênese que está relacionada. Agora, a diplomática depois vai se desvencilhar com uma outra disciplina, e a diplomática então vai estar mais relacionada aos documentos, a ideia de diploma, né? Os documentos. Então, depois a bibliográfica, que estuda gêneros de letras em livros anteriores ao descobrimento da imprensa. Então, livros manuscritos, né? Aqui a gente não vai chegar a ler todos, porque a gente está falando de caracteres, a gente está falando de fontes. Fonte não no sentido de fonte histórica, mas fonte no sentido de letras, algarismos, ok? Fonte, que é essa fonte, como a gente tem aqui, né? A gente pode... Fonte, Times New Roman. Fonte, Arial, ok?
esse tipo de fontes. Tá? Depois a numismática, que é relacionada às moedas e medalhões, né? Ou até mesmo numismática, a gente vê até alguns estudos mais modernos sobre fivelas de cinto de cowboys, né? Pessoas que tem lá nos Estados Unidos, né? Onde, né, tem esses estudos sobre essas fivelas, porque são de certa maneira, né, um medalhão, né, algo que a paleografia pode estudar. Ok? E, por fim, a epigráfica estuda a escrita de lápides e inscrições. E daí, o que é que a gente entende aí nessa última? Todo mundo, acho que ou quase todo mundo na face da Terra já assistiu, ou espero que algum dia possa assistir, O Resgate do Soldado Ryan. Né? Então a gente tem lá os cemitérios. Como é que surgem os cemitérios? Quais são as práticas de enterramento das pessoas, o sepultamento? E daí, então, nós temos, especialmente a partir do século XIX, na Europa, né, várias guerras, várias doenças, o que fazer, as cidades crescendo, a ideia de saneamento, e então a gente começa a ver até que os cemitérios passam a ser entendidos como também um ambiente de civilidade, de urbanidade. Né? Ok, bom, então aqui nós encerramos, né? Vamos voltar a falar de paleografia, né? E tentar dar uma olhadinha nos textos, né? Mas agora vamos para uma nova, né? Vamos para um novo tema. Assassinos da memória aqui. Bom, esse daqui é um momento. Eu pensei aqui então, né? Um pequeno quadro aqui. Vamos ao texto, ok? Bom, é o Pierre Vidal-Naquet agora. Vamos sair aqui dessa página para que nós possamos chegar aqui. Nós vamos trazer daqui. Bem. Ok. Nós temos aqui lá na página 37. Bom, o Pierre Vidal-Naquet ele vai ter alguns pontos bastante enfáticos quanto ao revisionismo, né? E aqui por revisionismo é uma ressalva que é bom já fazer de início, né? Chegamos ou não? Aqui, 37. Que está relacionada à ideia de que revisionismo, para ele, em alguns momentos, ela vai estar ligada com a ideia de negacionismo. Nós precisamos, hoje nós temos já alguns outros, vamos aqui citar um Marcos Napolitano, professor Marcos Napolitano, e teve uma colega professora, me esqueci agora o nome, mas não vou falar demais, só para dizer que agora em 2018 houve uma
uma conferência, né, na USP, ali em São Paulo, e os professores fizeram ali uma série uma série de apontamentos sobre o negacionismo, os negacionismos e os revisionismos. Então, precisamos entender que os revisionismos são, de certa maneira, até bem-vindos pela história. Agora, o negacionismo puro e simples, mas então precisamos, a gente precisa ter em mente aqui que por alguns momentos, né, vocês, colegas aí do outro lado, né, já leram ou vão ler ainda, mas então tenha em mente essa ideia, né, de que em alguns momentos ele trata das duas coisas como se fosse apenas uma, né? A gente pode ver que ele tem uma ojeriza a ideia de revisionismo. Agora, aí é que a gente hoje, né, falando em 2020, né, nós já temos algum desenvolvimento e podemos fazer uma diferenciação entre o negacionismo e o revisionismo, ok? Bom, mas aí o Pierre Vidal-Naquet vai falar aqui desse método revisionista. Agora, o que ele procura demonstrar aqui com esses autores é justamente essa... Ele vai combater aqui, nós vamos falar bastante disso, é sobre combater esse negacionismo puramente, esse negacionismo simples, ok? Então, olha só, ele vai falar aqui, né, vai citar alguns autores e ele vai falar, nesse momento aqui, o Pierre Vidal-Naquet, ele fala mais especificamente do Holocausto e também de alguns temas relacionados à história da África, até mesmo algumas formas de genocídio que ocorreram na África e que depois a gente vai perceber, até ele estabelece, ele não é o único que faz essa comparação, autores africanos como Mbembe, próprio Silvio de Almeida também fala disso, o Fanon também fala disso, outros, né, falam dessas formas de genocídio que ocorreram na África, e por vezes até comparando mesmo com aqueles métodos da Alemanha nazista. Então a gente vê aqui, indo para o texto, né, primeiro, coisas que ele vai apontando, né, primeiro, ele diz aqui, né, que lendo a gente pode perceber que constatar isso. Primeiro que esses autores então vão falando o quê? Olha só, não houve genocídio e o instrumento que simboliza a câmara de gás nunca existiu. Então, isso não é algo, né? Vidal-Naquet, logo no início, ainda no início do texto, lá acho que página 19, no finalzinho da introdução, né? Ele comenta que com o negacionismo, com os negacionistas, não se discute. Eles não são historiadores ou historiadoras. Eles não são profissionais. Não tem alguma especialidade relacionada com o tema. Eles apenas estão negando evidências e tentando criar algum tipo de narrativa que possa se inserir dentro daquelas ideias preconcebidas, né, que eles têm. Depois, então, a gente vai ver aqui, né, são 10, se eu não me engano, eu não vou falar todos, não, são apenas 6. Então, vamos dizer, ó, depois, solução final foi
simplesmente a expulsão dos judeus em direção ao leste europeu, né? Que a solução final que nós conhecemos, sabemos que foi arquitetada já desde 1939, que Hitler e outros indivíduos já comentavam sobre isso, tanto que seja por mensagens criptografadas, por vezes não era diretamente, mas se falava sobre essa solução final, o que fazer, e não era apenas um programa de imigração. Não era isso. Depois, temos aí sobre o número de vítimas, tentando colocar lá para baixo, né, como 200 mil. Não que 200 mil não seja um número gigante, é um número gigante. Hoje nós estamos falando, né, estamos vivendo um período de pandemia e o negacionismo do Covid-19, nós já temos aí, estamos praticamente chegando em 150 mil mortes no Brasil, nos Estados Unidos nós já temos 200 mil mortes, então é um número significante. Agora, é um número muito menor do que 6 milhões. Então, por isso eu disse, nós iríamos, eu acho que falei já no início, a gente vai falar, vai ter alguns temas sérios, né, hoje. Pois olha, a Alemanha hitlerista não é a principal responsável pela Segunda Guerra Mundial e que até mesmo os judeus, né, compartilhariam, né, dessa responsabilidade. Não, também, né, não vou explicar tudo o porquê não aqui, agora não é esse, mas não. O maior inimigo do gênero humano durante os anos 30 e 40 não foi a Alemanha nazista, mas a URSS de Stalin. Não, né? E se não fosse a União Soviética de Stalin, por mais que hoje nós já conhecemos todos os problemas que aconteceram com relação aos gulags, Hitler, talvez dizer que ele não teria, Hitler e os nazistas teriam sido derrotados, seja muito finalista, mas precisamos reconhecer que as forças armadas da União Soviética tiveram um papel preponderante. Depois, temos aqui então que o genocídio é uma invenção de propaganda aliada, né? Que teria sido só depois, né? Invenção depois da Segunda Guerra, para explicar aí algumas coisas, né? Como por que criar um Estado israelense em 1948. Né? Então, são coisas que não... A gente tem aí afirmações que não... que não se sobressaem, não resistem, né, a alguma apuração mais adequada, né? Depois, então, já na página 45, daí o Vidal-Naquet diz que, olha, talvez possamos ver o que significa esse método histórico, que ele chama de revisionismo, mas é como eu disse, né? Ele, talvez pela época ainda que foi escrito, né? O livro, né, de 88, mas são artigos, são trabalhos que ele foi escrevendo e depois juntou e publicou, né? Então, ele vai falar aqui, então, esse método, né, em nossa sociedade de encenação e espetáculo,
Aqui ele tá encenação, espetáculo. Olha, eu acho que talvez a melhor comparação aqui nós poderíamos falar sobre Guy Debord, a Sociedade do Espetáculo. Se não me engano, 1983. Mas, bom, só tô... Guy Debord, a Sociedade do Espetáculo. Então, esse espetáculo, essa encenação, é mais nesse ponto de vista do Debord. Então, a gente tem uma tentativa de extermínio no papel que substitui o extermínio real. Ok? Então, esse é sobre essa ideia de um Eichmann de papel. Depois ele tem uns momentos aqui, né, que ele vai argumentar que é justamente você tentar negar simplesmente porque por coisas que a gente vai ver assim ao longo do livro, que são coisas como negar que uma pessoa que tem origem judia poderia ter um depoimento válido porque ela é judia. Então, tendo participado, tendo algum tipo de laço com as pessoas que foram vitimadas no Holocausto, essa pessoa estaria então predisposta a mentir. Isso não são argumentos frágeis demais, né? Então a gente tem um Eichmann de papel, ok? Um Eichmann fazendo extermínio no papel, certo? E esse extermínio substitui o da vida real. Bom, aí aqui eu separei especificamente pelo tempo aqui dois grandes momentos. Seria esse período inicial dos assassinos da história, aquele trecho inicial são ali umas 50, 60 páginas, e depois lá na página 193, 190 alguma coisa, a gente começa daí um novo tópico falando desses assassinos da história. E daí, primeiro, aqui o nosso primeiro tema é a destruição dos Ilotas de Esparta, e aqui é uma coisa bem interessante. Resumindo, Ilotas eram escravos de Esparta. Esses Ilotas aqui, então, eles eram escravos dos espartanos. Atenas já não tinha mais uma escravidão tão forte como a de Esparta. Já era o período da democracia, ou o início, né? Bom, mas os espartanos que ainda tinham essa opção pela manutenção da escravidão. E esses ilotas eram indivíduos que por alguma se tornavam escravos, né, sem discutir todas as formas de escravidão lá na Grécia Antiga. Agora, os espartanos, ou até, vamos dizer assim, os indivíduos que compunham a elite dos espartanos, eles temiam que o crescimento da população, ou até mesmo algum indivíduo dentre esses ilotas, pudesse de alguma maneira
o indivíduo pudesse vir a crescer muito, se tornar uma figura que em algum momento iria trabalhar por uma revolta, né? Então os espartanos, eles de tempos em tempos, né, anualmente, semestralmente, ou quando fosse necessário, quando surgisse um dessas cabeças de prego destoando, né, eles apareciam lá para dar uma martelada. Qual a ideia? Eles então pegavam esse indivíduo ou esses líderes, né, diziam que faziam uma espécie de parada, né, uma passeata com esses indivíduos, e depois eles sumiram, ninguém nunca mais tinha nenhum tipo de notícia deles. Eu tô rindo porque eu tô tentando ser, né, porque aqui a gente está falando de extermínio, né? Tô tentando levar na boa aqui, porque a gente está falando de extermínio, de matar pessoas. Agora, matar também pessoas, o próprio Vidal aqui argumenta que matar pessoas, ou genocídio em si, nunca foi um grande problema para os seres humanos, né? Isso aí desde a Bíblia, a gente tem lá que anátema, né, deveriam então ser consagrados para amaldiçoar os outros, e isso falando os outros tanto do ponto de vista dos judeus israelitas, quanto virando os demais povos da antiguidade, por vezes faziam também essas práticas genocidas com os próprios judeus. E aí então, aqui vou já abrir, aqui nós temos falando aqui primeiro, né, sobre história e as histórias. E aqui eu tentei colocar aqui para vocês, né, primeiro, que ele vai falar ali, né, sobre diferença entre realidade e ficção, ok? A ficção aqui, então, os contos, fantasia e a realidade, certo? Então, de certa maneira, estão colocados em posições opostas. Eu gostaria aqui de fazer uma ressalva, né, sobre a língua inglesa e até falar aqui, olha, sobre que eu me lembro que tocam nesse assunto, Peter Burke, na escrita da história, se eu não me engano, acho que Jacques Le Goff e Pierre Nora, bom, acho que se tiver, bom, acho que tem mais, provavelmente, não vou ficar aqui tentando lembrar, até porque não tem muito tempo, mas no inglês a gente tem uma diferença básica entre a palavra history, né, essa palavra aqui, e a palavra story, né, essa palavra aqui, ok? Por isso até coloquei versus, por quê? Então, history, a gente vai ter mais a relação com realidade. História, historiografia, ok? E depois, story, aqui então com a ficção, com o conto. Poderíamos falar aqui também de lore,
que lore vem de folclore, folklore, né? Isso do alemão, né? Seria contos populares, contos do povo, né? Então a gente tem lá os contos dos irmãos Grimm. Esses são contos fantasiosos, são contos ficcionais, story. Se a gente vai falar sobre a história do Holocausto ou da escravidão, nós estamos falando de history, ok? Depois então aqui, ó, Auschwitz e o Terceiro Mundo. Terceiro Mundo que começa no subúrbio, ok? Bom, é importante a gente, né, daqui a pouco a gente vai começar já a falar aqui sobre o racismo estrutural, e daí aqui já é bom então a gente, de certa maneira, introduzir, porque ele está tentando falar aqui do subúrbio, de um massacre que aconteceu na França, então ele se percebe fazendo parte, intentando, sentindo a necessidade de se contrapor a esses massacres que aconteciam tanto nos subúrbios quanto na África, ok? Então, é nesse momento aqui que ele vai falar bastante sobre essas experiências de genocídio na África. Poderíamos falar aí, bom, filmes, né? A gente pode ver aí, mas talvez O Último Rei da Escócia, né? Pessoas que de alguma maneira trabalharam para praticar genocídio contra o seu próprio povo, e bom, são casos muito graves, né, que aconteceram, e de certa maneira ele fala aqui que o presente pode transformar a imagem do passado, e aqui não sei se dá para ver, mas a imagem do passado aqui, a imagem está em itálico, né? Porque ele destacou essa imagem do passado, representação do passado, da historiografia, ok? Agora, não há possibilidade de transformar o próprio passado em sua realidade. Mas é verdade que, não mais do que de pão, os homens não vivem somente de realidade. Também, né? É um jogo de palavras, mas é bem profundo, né? A gente pode pensar em várias coisas, né, aqui. Então, quando a gente vai falar aqui sobre apartheid ocorreu. Quando vamos falar sobre genocídios, que o Vidal aqui vai falar, por exemplo, do Camboja, ou então dos próprios franceses na Argélia, né? Não podemos negar isso. São coisas que aconteceram, né? A gente pode ter interpretações, a gente pode procurar maneiras de se retratar. Agora, não podemos mudar o que aconteceu, ok? Bom, agora temos uma nova pergunta, né?
Vamos falar agora primeiro aqui sobre raça e racismo, ok? Tentar aqui, vamos já seguir, né? Para a gente também conseguir fazer o nosso tempo. Raça e racismo, primeiro. Aqui a gente já está falando do nosso próximo livro, né? Racismo Estrutural, né? Do Silvio de Almeida. Então ele começa falando, ele vai falar sobre vários temas, racismo, formas de racismo, a gente vai tentar enxugar aqui para conseguir as melhores coisas, porque a gente já falou aqui sobre algumas maneiras de como o racismo, de como até mesmo como defender o conhecimento histórico da escravidão, né? Utilizando os impressos, utilizando esses materiais, certo? Então a gente começa a perceber que quando a gente vai lidar com história da escravidão e dos indígenas, né? Depois a gente vai perceber que aqui nós aceitamos muito. Vidal Naquet, ainda no livro anterior, ele falava assim que na Europa, de certa maneira, as pessoas se sentem mais afligidas quando o tema é o Holocausto. É um tema ainda bastante sensível, mas que por vezes, né, a gente já viu aqui, também não vamos dar muito palanque para isso, né? Os negacionistas, pessoas tentando criar narrativas, né, como falar que o nazismo é de esquerda, e nós sabemos que isso está errado. Não importa se você for o chefe o presidente da república, o ministro, isso está errado. O nazismo, né, era de extrema direita. Extrema esquerda, e nós vamos ter anarquistas, né? Algumas vezes os anarquistas fazem uma espécie de, eu costumo chamar, né, de sublimação. Tanto o pessoal da extrema direita quanto da extrema esquerda passa de um lado do espectro para o outro totalmente, né? Mas são razões, são coisas, não é agora para a gente falar, mas então olha, raça e racismo na história, ok? Ainda que hoje seja quase um lugar comum a afirmação de que a antropologia, surgida no início do século XX, e a biologia, especialmente a partir do sequenciamento do genoma, então aqui a gente já está falando da década de 90, os brasileiros até, pesquisadores brasileiros, pessoal que for da biologia vai saber mais ou que tiver alguma ligação, vai falar mais quem é, mas todo mundo lembra disso, lá pela década de 90. Foram muitas manchetes aqui no Brasil, né? Depois então, olha, continuando, né? Há muito demonstrado que não existem diferenças biológicas ou culturais que justifiquem um tratamento discriminatório entre seres humanos. O fato é que a noção de raça ainda é um fator político importante, utilizado para naturalizar desigualdades e legitimar a segregação e o genocídio de grupos sociologicamente considerados minoritários. Bom, essa parte aqui, primeiro, que foi o próprio Silvio Almeida que sublinhou, estava tentando falar, depois ele faz lá tem uma nota de rodapé sobre de onde ele tirou essa ideia dos grupos sociologicamente considerados minoritários.
Mas uma coisa que é muito importante para que nós possamos compreender o pensamento do Silvio de Almeida é isso daqui, essa palavra aqui. Fator político ou político, isso é realmente importante, ok? Por quê? Nós estamos aqui tentando responder, claro, a pergunta, né? O que é o racismo estrutural? A gente vai já chegar aí. Vamos tentar entender os outros dois tipos de racismo, pelo menos, né, dos três que o Almeida fala aqui pra gente. Então, aqui primeiro, concepção individualista. Essa concepção, ele explica pra gente aqui no livro, né? Segurando aqui, ele explica aqui pra gente que essa concepção individualista, por vezes ela está ligada a uma ideia de doença, de patologia, né? Ou seja, aquela pessoa que é racista, né? Mas individualmente. Então, por vezes, essa pessoa que é racista, ela vai ser uma pessoa que podemos entendê-la como um indivíduo que está à mercê da lei, ou à mercê do senso comum. Mas tem uma ressalva aqui. Bom, quem já leu o livro, né, todinho, viu ali que tem algumas ideias de que o Silvio Almeida fala pra gente que a própria ideia de racismo estrutural precisa ser entendida como que o comum é o racismo, ok? O comum em uma sociedade racista é ser racista. Você pode ser branco, preto, índio, mulher, homossexual, travesti, não importa, ok? Por quê? Não é simplesmente você, mas é a sociedade. Agora, para essa ideia aqui da concepção individualista, e ele tenta demonstrar que precisamos entender a partir de, muitas vezes, não necessariamente precisamos, mas nessa concepção o indivíduo está entendido de uma maneira como se ele estivesse doente, como se ele fosse um criminoso, ok? Depois a gente tem a concepção institucional. Aí aqui a gente começa a perceber algumas coisas como já são, de certa maneira, algumas características dessa concepção estrutural. A gente consegue perceber aqui, mas ainda não é completamente, certo? Nessa concepção institucional, então, os indivíduos, os grupos, né, eles vão se organizar de alguma maneira para que possamos, eu não vou falar, né, citar aqui nomes de organizações, né? Todo mundo conhece. Lá nos Estados Unidos, né, tem famosos, aqui no Brasil também teve. Aqui no Brasil, vou citar aqui no Brasil porque aqui daí é de casa, então a gente teve aí
a ação integralista, né? Mas que tentavam colocar, então, de alguma maneira, por exemplo, a ideia de que as raças, a gente pode até pensar lá para o Gilberto Freire, né? Algo quando a gente fala, né? Gilberto Freire teve uma obra bastante considerável, era realmente uma pessoa brilhante em alguns pontos, né? Especialmente na academia. Agora, por vezes, repetia algumas teses, algumas ideias quanto essa ideia, né? A ideia de que algumas raças são superiores às outras, os negros, a própria democracia racial, e a gente sabe, né? No Brasil não é necessariamente assim, né? O próprio Silvio de Almeida cita muito Espetáculo das Raças, da Lilia Schwartz, para explicar melhor, ok? Podem conferir, todo mundo pode conferir depois lá, Espetáculo das Raças. E daí, então, o Silvio de Almeida vai falar até sobre o movimento movimento Black Power nos Estados Unidos, como aí uma maneira, né, de tentar combater esse racismo institucional, né, criando maneiras novas, tentando estabelecer pontes para ligar, né, os negros lá com maior participação, né, dentro da sociedade estadunidense. E depois, então, chegamos na concepção estrutural, né? Que daí a gente sim tem, então, estruturas. Quando a gente está falando de estruturas, aí a gente está falando de alguma maneira, mais do que instituição, né? A gente tem instituição privada e instituição pública. Ok? Mas aqui, quanto à estrutura, nós estamos falando, talvez mais especificamente aqui, sobre alguns aspectos do próprio desenvolvimento da história, certo? Estruturas, então, se a gente for pensar lá desde, né, voltando lá para a década de 20, 30 lá, né, sobre as estruturas, né, do Fernando Rodel. Bom, a gente vai ver lá, né, estruturas. Então a gente está falando de alguns períodos já mais de tempo, séculos, né? Então a gente está falando de períodos maiores, né, para a gente poder conseguir entender essas estruturas, certo? Então, quando a gente fala dessa concepção estrutural, é para a gente perceber, sim, que o racismo é estrutural e que as estruturas, elas vão ser passadas ao longo da história, né? Então, por vezes, as elites, os grupos, os indivíduos vão tentar mudar, trocar as histórias, né? Por exemplo, de que no Brasil não existe racismo, certo? E o próprio Silvio de Almeida, ainda vamos falar daqui a pouquinho da Djamila Ribeiro, né? Ou então Fanon, Dubois, Mbembe, vão demonstrar aí, ou Angela Davis. Bom, são indivíduos, né? Estou falando aqui dos que têm alguma ligação mais com a academia. Vão demonstrar aí, cada um, né, no seu país, né? No Brasil, nos Estados Unidos, na França, né? Que
racismo ele existe e ele é estrutural, né? De certa maneira, existem aspectos que colocam a branquitude num aspecto, num patamar mais elevado. E daí a gente vai perceber também, pela própria interseccionalidade dos feminismos, né, dos racismos. Então a gente vai ter homens em um patamar do mais branco ao mais escuro, mais preto, daquele que é o mais, né, da branquitude para o mais escuro, certo? Vamos ter então uma outra que é relacionada ao gênero, né? As mulheres, também mais brancas, mais pretas. E daí também nós vamos ter uma espécie de interseccionalidade se a gente for pensar, né, nessas linhas, né? Se a gente for pensar, então, os homens brancos valendo mais do que as mulheres brancas, as mulheres brancas valendo ainda mais do que os homens pretos, que valem mais do que as mulheres pretas, que valem mais do que hoje, falando em interseccionalidade, do que os gays, lésbicas e LGBT, que mais aí, né? E então existem hierarquizações, certo? Ok, agora terminando aqui os nossos tópicos sobre o racismo estrutural, a gente vai ver aqui, né, outros temas que daí o Silvio Almeida vai falar mais enfaticamente aqui. Racismo e ideologia, política, direito e economia, ok? Então essas ele vai tentar explicar ali, tanto primeiro ele começa, né, com relações do racismo e raça na história, depois fala aqui sobre ligações, né, tanto com ideologia, política, direito e economia. E por fim aqui raça e nação, que é algo que acho bastante interessante, já na página 104, de tal sorte que no Brasil a compreensão do racismo e a possível configuração de estratégias de luta antirracista depende de um olhar para a América, para a África, para a formação do fluxo de pessoas e as ideias em âmbito internacional. Ok? Então, é necessário falar de África, de América, e, bom, até depois ali tem ele fala de amefricanidade, certo? Mas isso, bom, é um tema, na verdade existem outros autores que falam, já Angela Davis fala também um pouco sobre essas questões de termos novos, para que as pessoas tenham uma ideia de irmandade, uma espécie de panafricanismo, certo? E aqui então, por fim, nós vamos falar aqui daí desse livrinho aqui, do Manual Antirracista. São aqui 10 mandamentos, ok? A gente vai falar bem rapidinho, porque o nosso tempo está já finalizando, certo? Então aqui, para não dizer que não falei das flores. Primeiro então, informe-se sobre o racismo, enxergue a negritude, reconheça os privilégios da branquitude, perceba o racismo internalizado em você, apoie políticas educacionais afirmativas, transforme seu ambiente de trabalho, leia autores negros, questione a cultura que você consome, conheça seus desejos e afetos,
e combata a violência racial. Bom, então é algo aqui que os autores, isso nós percebemos muito, talvez até pela interseccionalidade que nós percebemos, tem negros, pretos, que não foram pretos. Né? Um jogador de futebol, por exemplo, né? Tem alguns que trabalham, né? Para falar sobre a negritude, sobre políticas antirracismo, só que outros não. Apenas quando estão jogando mal, quando o dia não está rendendo bem, daí apelam para a ideia do racismo. E a gente viu aqui, né, para citar um exemplo, né, é um exemplo bom, um exemplo a ser seguido, do Colin Kaepernick. Acho que todos devem, não sei, quem conhece futebol americano, mas todo o problema que aconteceu por ele ajoelhar durante a execução do hino nacional, né? Ele era um quarterback, estava ainda jogando bem, não era mais, realmente não estava mais lá nos seus melhores momentos, mas de alguma maneira ainda era um quarterback de elite, né? E, bom, ele acabou sendo relegado. Hoje, né, a gente já viu, tem propagandas, hoje nos Estados Unidos com o movimento Black Lives Matter, e, bom, a gente viu a luta antirracista tomando aí um patamar muito elevado, né? Coisas que a gente não viu, por exemplo, um movimento tão forte ainda surgindo na Europa ou mesmo na África, né? A África, claro, a África sempre tem alguma ligação, né, quando a gente fala de raças, né? Quando a gente fala de raças, de escravidão, racismo, que normalmente, quando a gente não fala de racismo contra asiáticos ou indianos, ou islâmicos, talvez outros grupos, mas normalmente está muito ligado à África, né? Então esses aqui seriam alguns mandamentos, né, que a Djamila Ribeiro vai falando aqui, né? Se eu não me engano, ela também retrata algumas questões que vão lá desde a década de 30, desde o Gilberto Freire, né, para a gente perceber que muitas vezes algumas práticas são racistas, né? E aí é que aquela ideia lá que eu estava comentando agora há pouco sobre a interseccionalidade, é que, bom, você pode ser branco e ser antirracista, né? Você pode ser homem e ser feminista, né? Para mim, eu não vou contar agora a historinha aqui, mas para mim, quando Deus manda, até o diabo obedece, né? Quem conhecer essa historinha aí, mas ficou para um outro momento, um outro bate-papo, outro encontro. E daí então, para a gente finalizar, né? Gostaria agora, vamos fechar aqui, tudo aí, joia. Olhando aqui, então, eu vou voltar lá na imprensa de Cuiabá, aqui. A imprensa. Aqui. Olha só, é bem simples, né, a maneira
chegar lá, pesquisar todos, vai abrir uma página aqui. Eu só quero falar mesmo, a gente já está no fim, estamos já nos nossos minutos finais. Agora então, olha só, o que a gente pode ver aqui? A gente tem seções, um jornal, século XIX, da imprensa de Cuiabá, é um jornal que ficou muito, talvez não famoso depois, mas era na época era o jornal que tinha mais circulação, talvez a gente possa até falar o jornal mais importante da época ali, entre 1859 até 65, né, o período pré-guerra do Paraguai, ok? Então, o que a gente pode ver aqui? Título. Depois a gente vê aqui subtítulos. Então, periódico, político, mercantil e literário. Então, a gente sabe, vai falar de política, vai ter contos. A gente sabe aqui, se eu não me engano, aqui na primeira, aqui ó, Dejanira e Francisco, né? Os dois amantes, né? Ok? Então, a gente vai ter algumas coisas já de cara dizendo do que fala esse periódico, os jornais, né? Nossa ênfase era aqui para os jornais, né? Vamos utilizar a imprensa de Cuiabá. Daí depois, olha só, quem é o redator? Então a gente tem aqui o nome do redator. Valores para assinatura, ok? 12 mil réis, 15 mil réis, 280 réis, certo? O editor, temos aqui o nome do editor, joia, publica-se na tipografia de Souza Neves, ou seja, a gente sabe que é a tipografia Neves, joia, subscreve-se no escritório da diretora Augusta, número 50. Então a gente sabe onde é. Quem mora lá em Cuiabá, pessoal aí, se tiver alguém me vendo, olha só, né? A gente consegue perceber isso por aqui. Depois a gente tinha primeiro uma grande parte oficial, tá vendo aqui? Assembleia Legislativa, certo? Depois o folhetim, essa outra parte, joia? Continuando aqui para sessões, né? Aqui vamos, é uma das primeiras. Então a gente vai ter aqui várias coisas. Por exemplo, noticiário, né? Noticiário policial, tá todo por aí, espalhado aqui ainda. Ainda não, nesse momento aqui, nessa época do jornal, ainda não havia uma seção específica de noticiário. A gente vai ter seção de cartas, seção a pedidos, certo? Aqui, não, aqui tinha um noticiário já, depois a gente vai ter outros, né? Outras maneiras de falar o noticiário, porque aqui a gente percebe algumas evoluções e involuções, certo? Na edição e editoração dos jornais. Edição e editoração. Lembra? Essa edição é uma coisa, mas editoração é todo um processo. Editar é só colar uma coisa aqui. Editoração, talvez, mas todo o processo de criar. Porque isso daqui, algo muito importante quando a gente fala de jornais dessa época, uma palavra que aparece muito, mosaico, ok? Porque, se você for pensar, isso é um mosaico de letras, um mosaico de seções, certo? E daí a gente vai vir ter até lá a seção dos anúncios, né? Daí, então a gente tem um anúncio do cirurgião. A gente já percebe, tinha dentista em Cuiabá, e a gente está falando de 1859. Então, olha, já temos algo, certo? Então, são várias coisas que a gente tem dentro do jornal. Fugiu da cidade no mês de março um cabra de nome Joaquim, idade 30 anos. Anúncio de fuga, ok? Considerando lá todas as diferenças que a gente tem. Nessa aqui, como a gente está falando de paleografia de impressos,
a gente pode colocar em dois grandes grupos. Primeiro, os anúncios de fuga num grande grupo e os anúncios de compra, venda e aluguel, de leilão num outro, ok? Nos de fuga, aqueles perfis que a gente estava falando, a gente vai encontrar muito mais dados para a gente estabelecer os perfis nos anúncios de fuga. Que o senhor, quando ele queria reaver algo que ele, de alguma maneira, entendia como uma mercadoria. Provavelmente, em alguns casos, tinha até papel, lá a matrícula dos escravos. Ele queria, então ele dava uma descrição de o tamanho, se tinha cicatriz, se gostava de beber cachaça, se era ladino, se tinha alguma profissão, sabe? Esses anúncios eles de compra e venda, eles não permitem os perfis tão bem elaborados como os de fuga, mas a gente consegue perceber outras coisas, como os valores que eram, né, da negociação, falando daí mais da economia mesmo, né? Compra, venda, aluguel, isso é economia, né, de escravos, né? E claro, 1859, antes da década de 1860, não existe possibilidade alguma de se falar em... As pessoas não tinham poder, não tinham pudor. Não se falava ainda em abolição da escravatura, como a gente vai ter depois já na década de 70. Depois de todos os acontecimentos da década de 60, a Guerra do Paraguai, né? Então, são especificidades. Coisas que a gente vai, então, percebendo, né? Vamos diminuir. Passamos aqui de novo, né? A gente consegue agora ver aqui melhor, olha só. A imprensa de Cuiabá, editorial, a seção, né, do folhetim, né? E a gente tem aqui algumas maneiras que são muito peculiares, mas aqui para terminar, a gente está terminando, mas esse é um assunto que talvez até seja, em alguns momentos, ou quando a gente vai trabalhar, ter já desde o início, que é a transcrição. Quando a gente encontra essa transcrição que a gente vai ter aqui, a transcrição é conservadora, certo? O mais próximo, existem lá, pode pegar lá no CONARC, né? Conselho Nacional de Arquivística, tem lá as leis, tem legislação, já tem normas. Eu não tenho como falar aqui, né? Porque o tempo é curto agora. A gente vai tentar ser o mais conservador possível. A gente vai tentar demonstrar, às vezes, até maneiras de... Sabe, quando a pessoa escreve manuscrito, a pessoa deixa alguns traços para a gente poder dizer assim, ó, foi o fulano, essa letra de fulano, essa letra aqui é de cicrano, certo? Então, quando a pessoa, quando ela digita, mesmo que esses tipos, sejam diferentes, essas letras aqui sejam impressas, também existem algumas particularidades, ok? Então, gente, muito obrigado, me despeço aqui e só tenho a reforçar, né, que
todos e todas mantenham aí os cuidados com relação ao Covid, certo? E vamos passar dessa aí juntos. Ano que vem todo mundo estiver aqui, né? Vamos fazer o melhor possível para honrar aqueles que se foram, né? Porque também a gente sabe, né? Negar a morte, negar, a gente viu aqui, né? Não se negam, o que passou, passou, então não tem como mudar. Então tá certo, gente. Muito obrigado, até mais.